Educação à distância, mudando realidades. Olá! Bem-vindo para esta, que é a nossa última unidade da disciplina de Economia do Setor Público. Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco de uma análise um pouco conjuntural sobre como ocorre o setor público na economia brasileira. Nós vimos ao longo das nossas outras unidades que o papel que cabe ao setor público depende um pouco da sua abordagem teórica. Você vai escolher entender a economia. Numa abordagem mais liberal, a gente entende que o Estado deve ser mínimo e que a ele cabe uma intervenção muito pequena na sociedade e na economia. No entanto, quando a gente fala num momento de crise, a gente pensa no estado de maior bem-estar social, com um papel mais ativo, talvez tirar a economia da crise. E no Brasil, qual que é o papel do Estado na economia? Nós temos um papel previsto na nossa Constituição. Como a gente se compara com outros países desenvolvidos? Vamos falar um pouco sobre isso? O conteúdo dessa aula é o setor público. Vamos falar um pouco sobre a arrecadação e o gasto público. Vamos discutir um pouco os serviços de qualidade e a sua relação com a melhoria na qualidade de vida. O objetivo dessa aula é discutir o papel do setor público no desenvolvimento econômico. Eu vou começar apresentando para vocês a relação entre o Brasil e a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é formada por países unidos pela proposta de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Essa organização é também conhecida por ser o clube dos países mais ricos do mundo. Ela busca discutir algumas políticas públicas e econômicas que oriente os seus membros. Trata-se de um grande grupo de pesquisa, um grande grupo de discussão. A proposta que eles apresentam aqui é promover políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável. Ela tem uma metodologia de trabalho que propõe a coleta de dados, a análise desses dados, a discussão a respeito dessas análises e aí a tomada de decisões. E essas decisões vão ter impactos práticos na realidade, porque vai ter implementações de políticas e a vigilância do cumprimento multilateral dessas decisões. Estamos falando, portanto, de um centro de pesquisa internacional, baseado em evidências, voltado para a economia dos países mais ricos do mundo. Portanto, é muito importante conhecer a OCDE e a sua atuação. Esse grande grupo de pesquisa que vai compreender um pouco sobre como a economia funciona nos países ricos, trabalha com essas evidências que são extraídas da realidade e traz dados que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Por exemplo, o PISA, que é aquela prova de educação aplicada no mundo todo, que tenta comparar os diferentes níveis de educação no mundo, que posiciona sempre o Brasil dentro das suas limitações da educação. Nós temos também vários estudos em diferentes áreas que a OCDE propõe. Trata-se desse grande grupo de estudo que pode ser aplicado ao Brasil. Nós temos, então, uma grande quantidade de material que foi produzido pela OCDE que vai trazer recomendações para políticas públicas, recomendações para tributação, recomendações para gastos públicos, recomendações de estratégias de gastos até em áreas específicas, como a educação. Tem um trabalho da OCDE que fala que os maiores retornos para a sociedade estão ligados a investimentos na educação básica, na educação pré-escolar. E assim, esse tipo de dado pode orientar o Brasil a fazer políticas públicas melhores. Eu trouxe essa informação pensando realmente em informar você, que vai atuar aí como gestor público, e como isso pode afetar a sua vida. Toda vez que você for convidado a fazer uma política que vai afetar a economia, vale a pena conferir. Vale a pena ver o que a OCDE já falou sobre isso.
o que ela já estudou em diversos países, os dados que ela já coletou e quais são as medidas que ela toma como padrão, como as mais modernas, como as que realmente são as mais eficientes para as políticas públicas. O Brasil busca adotar algumas medidas em algumas áreas, mas ainda são muitas aquelas que a gente se negligencia a realmente discutir esse trabalho todo levantado pela OCDE. Nós não somos um país membro da OCDE, portanto não existe essa obrigação multilateral para a gente realmente aplicar essas políticas da OCDE. No entanto, parece que seria uma boa ideia a gente aplicar pelo menos algumas das suas políticas. Isso posto, eu trouxe aqui alguns dados que vão comparar a nossa realidade brasileira com a realidade dos países membros da OCDE. Essa comparação é comumente feita. E eu vou começar comparando a tributação. Você já ouviu falar que a tributação brasileira é excessiva? Esse é um dos discursos básicos que faz o argumento de que o tamanho do Estado é muito grande na economia. Mas como o Brasil fica quando comparado a outros países da OCDE? Esse gráfico aqui traz países da OCDE, traz a média da OCDE e traz o Brasil. A gente vê aqui nessa coluna estão o nome dos países. Por exemplo, o primeiro é a França, o segundo é a Dinamarca, o terceiro é a Bélgica. E essa barra representa a porcentagem da tributação do PIB como carga tributária. Então, o primeiro, que é a França, tributa 46,2% da sua economia vai ser tributada. Isso é dado de 2017. A Dinamarca, 46%. A Bélgica, 44,6% e assim por diante. Nós temos vários países aqui. A média da OCDE vai dar aí um resultado em torno de 34,2% do PIB. O Brasil apresenta um valor aqui, próximo a essa média, de 32,3% do PIB, dados de 2017. A gente observa que o Brasil, então, está com essa taxa de tributação similar a países da OCDE. Similar até assim, no sentido de um pouco menor do que a média. Isso bate um pouco com aquele argumento que as pessoas às vezes levantam, de que talvez o Brasil tributa demais, não deveria tributar tanto assim. Eu acho que se a gente pergunta se o Brasil tributa, o que a gente deveria estar perguntando é também o que o Brasil faz com o que ele arrecada dessa tributação. Porque pode ser que, às vezes, quando a pessoa está aí inconformada com essa tributação, o que ela está questionando, na verdade, é qual o retorno que a sociedade observa a partir dessa tributação. Para isso, eu trouxe também um outro infográfico. Ele trata um pouco da arrecadação versus o gasto público. A gente vai ver nessa parte amarela, tá a arrecadação. Por exemplo, como que é a porcentagem do PIB que é tributada? Gente, a gente observa que a porcentagem do PIB mais tributada é o consumo. Os tributos que incidem sobre o consumo são aqui 15,3%, né? A gente vai ter aí os tributos também em relação aos salários e lucros, em relação à previdência e em relação ao patrimônio, além de outras formas de receita, por exemplo, importações. O consumo é tão tributado no Brasil que a gente acaba perdendo aquele caráter que era um caráter de progressividade da nossa tributação, da nossa renda. Vocês já fizeram declaração de imposto de renda? O imposto de renda do Brasil ele tem um caráter progressivo. Toda vez que a pessoa ganha mais, né, ela tem uma taxa de tributação maior. Essa ideia aí de um imposto progressivo é para tentar amenizar as desigualdades sociais do nosso país. No entanto, tem um fator muito negativo na nossa sociedade, que é esse fator de como a gente tributa fortemente o consumo. Como a gente tem uma população muito empobrecida e que muitas vezes vai consumir toda a sua renda, o que acontece é que a população que consome tudo o que ganha acaba tendo um pagamento de tributos maior do que aquela parte da população que, mesmo pagando imposto de renda, guarda parte da sua renda e faz investimentos, porque os investimentos são muito menos tributados. Acaba tendo aí uma tributação relativamente injusta, quando os pobres pagam uma porcentagem muito maior do que os mais ricos. E sobre isso, a OCDE tem o que falar, ela até faz assim, uma recomendação de quais seriam as melhores formas de tributar, ela fala da tributação sobre o valor agregado, tributos assim que ainda não foram discutidos no Brasil. Atualmente, o Brasil carece de uma reforma tributária. Nós precisamos de tributos que sejam mais simples,
principalmente para manter a saúde das empresas que estão ativas. Porque, como nós discutimos ao longo da nossa unidade, riqueza que um país produz é a produção de bens e serviços. Essa produção acontece no âmbito das empresas. O Brasil, nosso sistema tributário, ele é tão desorganizado que ele acaba impedindo o desenvolvimento das empresas. Nós precisamos de um sistema tributário mais simples e mais eficiente. Essa é uma área da atuação do setor público na economia que precisa ser melhorada. Olhando ainda nesse infográfico, a gente pode ver essa parte verde, a parte da direita, traz os gastos públicos. Os gastos públicos, liderando os gastos públicos, além das rolagens de dívida, que é pagamento de juro e principal de dívida, a gente tem sempre a Previdência. Aqui está separado a INSS da Previdência do setor público, mas a Previdência é um gasto muito grande no nosso orçamento. Depois disso vem outros gastos como educação, saúde, né, que vão variar de ano após ano qual foi o mais importante, mais relevante. Alguns outros programas vão ter uma porcentagem ainda maior, ainda menor dentro do nosso orçamento. Esse outro gráfico aqui traz a rolagem da dívida dentro do mesmo sistema de contagem. Então a gente vê que quase metade do nosso orçamento aqui, 38%, está o pagamento de juros e amortizações da dívida. Cerca de 1/4 do nosso orçamento vai para a Previdência. E aqui todo o restante é dividido. E se a gente vê, dá para ver nessa ordem aqui. Esses dados aqui é de 2019, tá? Mais recente. Saúde com 4% do nosso orçamento, educação com um pouco mais de 3% e assistência social também 3%, 3,4%. Às vezes as maiores críticas estão nesses gastos aqui, né? A gente observa que o pagamento dos juros, o valor principal da dívida, consome quase 40% do orçamento no Brasil. E depois da dívida pública, o segundo maior gasto é com Previdência. Não é à toa que desde o Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes começaram o processo de reforma da Previdência. A Previdência é um dos grandes gastos do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso reformou, depois disso os outros presidentes todos começaram o processo de reforma. E é possível que, se a gente continuar tendo problemas no nosso orçamento, o orçamento tendo mais gastos do que a arrecadação, mais vezes no futuro a Previdência vai ser atacada. Se você pretende se aposentar somente com recursos da Previdência, eu tenho uma dica para te dar, não conte só com isso, pense em fazer um investimento extra, pense em fazer uma previdência privada, porque possivelmente nos próximos anos a gente ainda vai assistir outros debates sobre Previdência e é possível que ainda outras reformas. A tributação no Brasil, então, a gente viu que não está muito diferente de outros países da OCDE. Se essa tributação não é assim tão diferente, por que as pessoas então discutem tanto sobre tributação? Por que às vezes pensam que se paga muito imposto no Brasil? Eu tenho algumas hipóteses para falar sobre isso, e uma delas é a explicação de que os impostos não são arrecadados de uma forma muito justa. No Brasil, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. E quanto mais rica a pessoa, menor a porcentagem de imposto que ela paga. Isso é bastante injusto, né? Continuando ainda nessa mesma indagação, a outra resposta está ligada à qualidade do serviço recebido. Como está a qualidade da nossa saúde, como é a nossa educação, como é a nossa segurança. No Brasil, a gente tem uma obrigação constitucional do Estado atuar na economia oferecendo esses serviços para a população. Esse é como um acordo que a gente escreveu, né, na nossa Carta Magna, trazendo esse papel para o Estado. E como que a gente faz isso? Como a gente faz saúde? Como a gente faz educação, segurança? Eu vejo que principalmente a saúde e a educação, ela é feita por meio de servidores públicos que atuam na saúde e atuam na educação. Se a gente precisa, então, oferecer tantos serviços para a população, como fazer isso sem servidores públicos? E será que nós temos funcionários públicos demais? Bom, novamente para responder essa pergunta, eu trouxe um comparativo com a OCDE. A gente vê aqui um comparativo com o número de funcionários públicos em relação ao número de funcionários de um modo geral da economia. Como que funciona esse gráfico? Olha lá, você vai ter, por exemplo, aqui na esquerda, a Dinamarca. A Dinamarca está aqui e o número no gráfico é o 35.
esse dado de 35 para a Dinamarca significa que para cada 100 servidores, cada 100 pessoas trabalhadoras total da Dinamarca, 35 trabalham para a gestão pública. A Noruega tem o mesmo dado, 35 para cada 100. É bastante gente, né? 35% das pessoas trabalham para a gestão pública. Essa é a média da OCDE é essa daqui, 21. De cada 100 pessoas trabalhando, 21 pessoas trabalham para a gestão pública. A gente vê que o Brasil está num total de 12% dos seus trabalhadores são funcionários públicos. É um dado parecido com o México e com a Nova Zelândia. É um dado muito diferente de outros países que têm uma qualidade de vida reconhecidamente muito alta. Porque, para mim, é muito óbvio isso. Se a gente pensa aqui em saúde pública, a gente precisa falar em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Isso são servidores públicos. A gente fala em educação, precisamos de professores, técnicos de assuntos educacionais, toda uma equipe para as escolas funcionarem. E para isso a gente precisa também de muitos servidores públicos. Segurança também, a gente fala de assistências sociais, de policiais, pessoas que vão trabalhar diretamente com a segurança da nossa sociedade. Se a gente pensa numa sociedade com um papel muito grande para o Estado, a gente precisa também de um Estado que vai atuar de forma grande na economia. Se a gente quiser mudar isso de alguma forma, a gente tem que repensar todo o nosso pacto social. Como eu escrevi aqui no slide, né? Qualidade de vida, além da economia, é saúde, é educação, é segurança, entre outros serviços que no Brasil são oferecidos ao público, de forma pública. Como pensar em suprir a população de serviços básicos de qualidade sem servidores públicos? Como fazer saúde sem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem? Como ter mais educação sem professores? Como construir segurança sem policiais, sem assistentes sociais? Então, essa resposta dos servidores públicos passa pelo todo o oferecimento da qualidade de vida que é atribuída à gestão pública no Brasil. De uma forma mais concluindo esse papel do setor público na economia, a gente vê que no Brasil é importante a atuação do setor público na economia. E pensar em reformar a economia brasileira é essencial para formar instituições mais fortes e garantir um cenário favorável para o crescimento econômico. Porque se nós queremos ser um país que oferece serviços de qualidade para a sua população, nós precisamos também ser um país com muitos servidores públicos. Agora, para que a gente consiga pagar por isso, a gente precisa também de uma economia forte, uma economia que produz riquezas. E como vimos ao longo da nossa disciplina, a produção de riquezas passa pela produção de bens e serviços. Para ter uma economia mais forte e que ofereça serviços de qualidade para a população, a gente primeiro tem que debater como que a nossa economia vai crescer. Como que podemos oferecer um cenário favorável para a produção de bens e serviços na nossa sociedade? E esse é um debate muito profundo, que tem que ser feito, porque nós precisamos de empresas nascentes e precisamos de que empresas sobrevivam dentro da nossa economia, para a gente conseguir, assim, realmente ser uma nação rica. Espero que essa disciplina tenha te ajudado e que você consiga entender um pouco mais sobre a economia e o setor público. Nós ficamos por aqui. E para se aprofundar sobre essa discussão, você, por favor, nos acompanhe no nosso roteiro da disciplina, material complementar a essa disciplina. Boas atividades, boa prova, boa sorte no nosso curso. Educação à distância, mudando realidades.